A sessão acompanhamos agora ao vivo, direto do plenário. Não precisa segurar. Só pega o material. Podemos sentar. Muito boa tarde a todas as ministras, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, que está no nosso vídeo, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Roberto Barroso, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre Moraes, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça. Também muito boa tarde aos colaboradores, servidores. Vamos dar início à 8ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. O faremos, como de praxe, com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 7ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 23 de março de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h33, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção, a ata eu a considero aprovada. Nós vamos reiniciar o julgamento de hoje com a ação direta de constitucionalidade 6399. A ação direta de constitucionalidade 6403 e a ação direta de constitucionalidade 6415. Faço uma breve resenha, apenas para conhecimento dos colegas. Após o voto do ministro Marco Aurélio, que julgava procedente o pedido formulário na ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal do artigo 28 da Lei 13.988 de 2020, por meio do qual inserido o artigo 19-E na Lei 10.522, pediu vista dos autos do ministro Roberto Barroso. Após o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso, que divergia do ministro Marco Aurélio, relator, e julgava improcedente o pedido formulado na ação direta, declarando a constitucionalidade do artigo 19-E da Lei 10.522, pediu vista dos autos o ministro Alexandre de Moraes. De sorte que vamos reiniciar esse julgamento agora, dando continuidade com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que devolveu o seu pedido de vista para o plenário físico. Com a palavra, Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, presidente. Boa tarde. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Fux, nossa vice-presidente, ministra Rosa. Cumprimento a ministra Carmen Lúcia, ministros, também o Procurador-Geral da República, o doutor Augusto Aras, os advogados que sustentaram no início da sessão. Presidente, aqui recordando o caso, trata-se de 3 ações diretas em constitucionalidade, em que se questiona a validade do artigo 19-E da Lei 10.522 de 2002, texto esse que foi incluído no dispositivo normativo pela Lei 13.988 de 2020. É uma lei resultada da conversão da medida provisória 899 de 2019, medida provisória que tratava dos requisitos e as condições para que a União e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio, regulamentando o artigo 171. O texto impugnado fala e disciplina o voto de qualidade no CARF. O artigo 19-E diz: em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade a que se refere o parágrafo 9º do artigo 25 do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, resolvendo-se favoravelmente ao
contribuinte. Então, toda a questão aqui versa sobre a alteração realizada. Até então, havia a aplicação do voto de qualidade a favor da Fazenda, e nessa hipótese de julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, passou-se a excluir essa possibilidade e expressamente afirmar-se que resolve-se a favor do contribuinte. A impugnação, ou as impugnações, as 3 impugnações, elas apontam tanto inconstitucionalidade formal quanto inconstitucionalidade material. A inconstitucionalidade formal por violação ao devido processo legislativo, no curso da conversão da medida provisória em projeto de lei e depois lei, a ausência de apreciação pela comissão mista, exigência prevista no parágrafo 9º do artigo 62 da Constituição, violação à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo, também violação ao artigo 113 do ADCT, renúncia de receita sem estimativa de impacto fiscal. Ainda, violação à reserva de lei complementar e, por fim, materialmente, a legitimidade do voto de qualidade do CARF seria inconstitucional por violação aos princípios da separação de poderes, legalidade, impessoalidade, supremacia do interesse público e composição paritária do CARF. Como Vossa Excelência, presidente, já antecipou, o ministro relator, nosso eminente ministro Marco Aurélio, votou pela inconstitucionalidade formal. Ele acatou a tese de abuso no poder de emendar, entendeu que houve ausência de pertinência temática, o famoso jabuti, e, no mérito, se superada a questão, entendeu pela improcedência das ações diretas. O eminente ministro Luiz Roberto Barroso, em voto vista, concluiu pela improcedência das 3 ações diretas em constitucionalidade, entendendo a norma constitucional tanto formal quanto materialmente, e o eminente ministro Roberto Barroso propôs tese de julgamento, abre aspas, é constitucional a extinção do voto de qualidade do presidente das turmas julgadoras do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, significando empate e decisão favorável ao contribuinte. Nessa hipótese, todavia, poderá a Fazenda Pública ajuizar a ação visando a restabelecer o lançamento tributário. Então, um rápido relatório para relembrar a discussão. Presidente, começa, obviamente, pela análise da inconstitucionalidade formal. A Constituição de 1988 ela foi pródiga em regulamentar o devido processo legislativo. Nós temos do artigo 59 ao artigo 69 a disciplina do processo legislativo e, obviamente, as normas constitucionais do devido processo legislativo são normas corolárias do próprio princípio da legalidade. Quando a Constituição diz no artigo 5º, inciso 2º, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, nos termos do artigo 59 a 69, nós poderíamos fazer uma junção desses artigos e afirmar o princípio da legalidade também no seu aspecto formal. Ninguém é obrigado ou será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de uma das espécies normativas primárias previstas no artigo 59 da Constituição, devidamente elaboradas de acordo com os artigos 60 a 69. E nessa questão, há as impugnações com base no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, letra E, a iniciativa privativa do Presidente da República, combinado esse artigo com 84, inciso 6º, há a impugnação, como disse, do artigo 62, parágrafo 9º da Constituição, que prevê o procedimento das medidas provisórias, da aprovação das medidas provisórias, o artigo 146, inciso 3º, que exige lei complementar, reserva de lei complementar, e o artigo 113 do ADCT. Presidente,
Antes, e eu só destaco aqui, para uma análise mais detalhada, a questão ainda do jabuti, né, da pertinência temática. Em relação às demais inconstitucionalidades formais apresentadas, eu acompanho integralmente os votos já proferidos, tanto pelo eminente ministro Marco Aurélio, quanto pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Não me parece possível afirmar que a alteração no critério de desempate de julgamento seja uma alteração na estrutura orgânica do órgão, para exigir a iniciativa privativa do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2e, com 84. Aqui é uma norma relacionada ao próprio procedimento tributário, aos julgamentos. Não houve nenhuma alteração. O CARF continua com a mesma composição, com a mesma estruturação, então não se aplica, a meu ver, o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, letra E. E cito aqui no voto vários precedentes nesse sentido, quando não há uma alteração estrutural no órgão do Poder Executivo. Da mesma forma, presidente, não me parece possível aplicar a inconstitucionalidade pelo artigo 113 do ADCT. A afirmação das iniciais dos autores diz que a norma é inconstitucional porque há necessidade que a proposição legislativa que criou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita faça, né, o estudo, aponte isso. Mas aqui é presumir que a alteração de julgamento vai alterar a receita. Se nós presumirmos isso, então nós vamos presumir também que o julgamento já está decidido antes de começar. Isso é um problema gravíssimo. Os julgamentos, primeiro que os casos são novos, são diferentes. Um ano tem mais casos, outro ano tem menos casos. Há aqui, e depois vou me referir mais à frente, mas em 2020, 96,8% das decisões do CARF foram unânimes. Então, não se pode presumir que haverá uma alteração de receita. E mesmo assim, essa receita, eu diria que não é nem expectativa de direito, né? Essa afirmação de que haverá alteração de despesa, diminuição, é exercício de futurologia. Então, não se aplica, a meu ver, o artigo 113 do ADCT. Da mesma forma, afasto a necessidade, rejeito a tese da violação à reserva de lei complementar. Porque, se nós formos analisar o conjunto de regras, esse conjunto que disciplina o funcionamento do CARF, esse conjunto é inteiramente editado em sede de lei ordinária, de legislação ordinária, porque não envolve o tratamento de normas gerais de direito tributário. Isso não é uma norma geral de direito tributário. Então, afasto também. Da mesma forma, não me parece que tenha ocorrido violação ao parágrafo 9º do artigo 62 da Constituição, que exige o exame e emissão de parecer por comissão mista do Congresso Nacional para a conversão da lei de medidas provisórias. Houve a deliberação da comissão mista a respeito do projeto de conversão PLV número 2 de 2020. Agora, isso não impede a apresentação de novas emendas nas fases seguintes, inclusive emenda aglutinativa de plenário. Senão, todas as medidas provisórias seriam, ou se não todas, 90% delas seriam inconstitucionais. A análise, depois há emendas aglutinativas de plenário, não há o retorno ao início da deliberação da comissão mista, até porque devemos recordar que a medida provisória tem prazo fatal de 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60. Então, afasto todas essas inconstitucionalidades formais. E afasto também, presidente, e aqui deixei mais detalhado, a tese de inconstitucionalidade formal, que foi acatada pelo eminente ministro relator, que diz respeito ao acréscimo de um conteúdo, esse conteúdo que foi impugnado, a alteração do voto de qualidade,
por ter sido introduzido por iniciativa parlamentar ao projeto de conversão em lei da medida provisória 899, a emenda aglutinativa número 1, apresentada em plenário, é que esse acréscimo teria violado o devido processo legislativo, alegam os autores, conforme entendimento da Corte, porque ausente a pertinência temática. Aqui nós, em várias oportunidades, essa Corte já discutiu, já analisou. Primeiro, a possibilidade, porque a própria Constituição autoriza, a possibilidade de emendas parlamentares durante o procedimento ou processo legislativo de medidas provisórias. Isso não há dúvida nenhuma. Se elas forem aprovadas, há necessidade, há essa conversão da medida provisória em projeto de lei e ao envio ao presidente da República para sanção ou veto. Então, não há esse problema. O próprio parágrafo 12 do artigo 62 da Constituição diz: aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, então não há problema na apresentação. Obviamente, há necessidade de que haja uma pertinência temática entre os assuntos. É o que eu me referi anteriormente, o chamado jabuti. Tantas e tantas medidas provisórias em que a matéria tratada era X e, de repente, se encaixava algo sem nenhuma pertinência temática. A AGU, no seu parecer, a AGU cita várias, eu não vou repetir todas, mas cita inúmeras medidas provisórias julgadas pela Corte, onde o jabuti claramente estava presente. Então, a medida provisória que instituía regime especial de incentivos para o desenvolvimento de infraestrutura petrolífera na região norte, e, de repente, vem uma emenda para extinguir profissão de técnico em contabilidade. Obviamente, aí não há nada, não há nenhuma pertinência temática entre os assuntos. Agora, o posicionamento desta Corte é que não há possibilidade de se veicular matérias diferentes das versadas no projeto de lei, perdão, na medida provisória, de modo a desfigurá-lo. O eminente ministro Luiz Roberto Barroso, que me antecedeu aqui na votação, em seu voto, ele coloca de maneira muito clara que não há ainda, apesar da Corte repudiar as emendas que desfigurem a medida provisória original, que versem matérias diferentes, que realmente desfigurem, não há ainda uma definição exata, objetiva disso. Caso a caso, a necessidade dessa análise. E que, nesse caso, ainda citando o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, nesse caso seria uma linha tênue, se é que entendi o voto de Sua Excelência, haveria aqui uma margem de dúvida. Sua Excelência usa até a ideia de uma dúvida razoável nessa questão. E me parece exatamente que foi o que ocorreu aqui. Deve haver pertinência temática entre o assunto, deve haver entre o conteúdo normativo. Não necessariamente só se pode apresentar emendas para alguma alteração de tratamento do que já está regulamentado. São coisas diferentes. Ao meu ver, não há um engessamento do Congresso Nacional, não há um engessamento dos parlamentares. Não, o assunto é um assunto mais amplo, só que regulamentando um específico detalhe. As emendas não se restringem só àquele específico detalhe, podem tratar do assunto mais amplo, desde que o assunto esteja sendo tratado. Aqui que me parece a questão de se afastar a inconstitucionalidade formal apresentada. O que a medida provisória 899/2021
de 2019 tratava de transação fiscal, concessões mútuas entre o fisco e contribuinte, que importam em determinação de litígio e consequente extinção de crédito tributário. Tratava de uma das hipóteses de extinção de crédito tributário. Ou seja, tratava da questão do crédito tributário, tratava da questão de se evitar a prorrogação de um procedimento, tratava do processo tributário e realmente da extinção de crédito tributário. O assunto não é estranho, o conteúdo não é estranho, mas não se restringiu somente àquela disciplina dada pelo presidente da República, mas é um assunto conexo. Em sendo assunto conexo, há uma pertinência temática. Em havendo pertinência temática, me parece não ser possível reconhecer aqui o já famoso jabuti. E mais, presidente, aqui acho que merece atenção redobrada. Nós temos aqui que o próprio Poder Executivo, veja, o próprio Poder Executivo que editou a medida provisória, essa emenda foi colocada e aprovada pelo Congresso, voltou ao presidente da República, poderia ele, presidente da República, ter vetado, apontado a ausência de pertinência temática. O próprio presidente, ou poderia ter sancionado, simplesmente sancionado. A sanção é tácita. O próprio presidente da República afastou a existência de jabuti aqui. Veja, os dois poderes que participam constitucionalmente do processo legislativo da conversão de medida provisória em lei, os dois concordam que houve pertinência temática. Me parece que aqui seria uma ingerência extrema do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal discordar dos dois atores principais que participam do processo legislativo de conversão da medida provisória em lei. Eu tenho aqui em mãos o parecer que foi aprovado na sanção da subchefia para assuntos jurídicos e que analisa tópico por tópico, vai afastando o artigo 146, inciso 3º, vai afastando o artigo 61, e especificamente aqui afirma que é constitucional a alteração feita, a aprovação. Então, não houve veto do presidente da República. O presidente, ele editou a medida provisória, ela foi alterada, ele concordou pela pertinência temática e sancionou. Então, os dois poderes, tanto o presidente da República, ao sancionar, aprovando o parecer da subchefia para assuntos jurídicos, quanto o Senado Federal nas informações e a Câmara dos Deputados, todos concordam que não houve jabuti. Então, realmente seria aqui, me parece, uma ingerência extrema do Poder Judiciário. E aqui, o próprio, nas razões aprovadas pelo chefe do Executivo ao sancionar, também coloca e trata especificamente, veja, especificamente da alteração do voto de qualidade. Diz o parecer, outro sim não se vislumbra inconstitucionalidade manifesta no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, por afronta ao princípio da supremacia de interesse público sobre o privado, ao privilegiar os votos de representantes de entidades privadas em relação à posição dos representantes indicados pela administração tributária nos julgamentos do CARF. Isso por quê? E aí analisa ponto por ponto. Então, não se pode nem dizer que o Executivo não analisou a questão. O Executivo analisou e afastou a inconstitucionalidade. Então, afasto também, presidente, a inconstitucionalidade formal apresentada com base na ausência de pertinência temática entre a emenda aglutinativa apresentada em plenário e o tema tratado pela medida provisória apresentada pelo presidente da República. Faço aqui
Eu não vou cansá-los, mas faço no voto a explicação do trâmite legislativo, da emenda apresentada pelo deputado Heitor Freire, depois rejeitada, depois reapresentada deputado Marco Bertagnoli, depois apresentada a emenda aglutinativa em plenário, e toda a sucessão dessas discussões. Então, presidente, afasto todas as inconstitucionalidades formais. Da mesma forma, afastadas as inconstitucionalidades formais, me parece que não há inconstitucionalidade material. Então, nesse ponto da inconstitucionalidade material, faço coro aos argumentos já colocados pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Nenhum dos princípios apresentados pelos autores, pelos requerentes, está violado. Como salientado também pelo eminente ministro relator, ministro Marco Aurélio, aqui é uma opção do legislador. Não há na Constituição nem a exigência que o voto de qualidade seja do poder público, nem tampouco que o voto de qualidade seja a favor do contribuinte. Não há uma previsão. Agora, o que existe na Constituição, e nós sabemos que é o capítulo mais importante da parte tributária constitucional, o que existe na Constituição são garantias aos contribuintes. Uma série de garantias aos contribuintes, uma proteção do contribuinte em relação a eventuais abusos, eventuais distorções do Estado. Como se fosse um verdadeiro Bill of Rights ligados ao direito tributário. Tanto que alguns princípios e garantias tributárias em constituições anteriores estavam junto com os direitos e garantias individuais. Então, há um sistema protetivo ao contribuinte. Se há um sistema protetivo ao contribuinte, me parece mais razoável, e esse também, no meu entendimento, foi a conclusão do ministro Luiz Roberto Barroso, me parece mais razoável que o empate seja a favor do contribuinte do que do fisco. Porque a Constituição, ela prevê todo um arcabouço normativo de proteção ao contribuinte. E não se pode aqui dizer, e essa é uma questão importante também, que isso vai prejudicar muito o fisco, a Fazenda. Porque se falarmos isso, nós estamos admitindo que o sistema anterior prejudicava o contribuinte. Se nós entendermos que a alteração prejudica realmente o Estado, significa que a previsão anterior prejudicava o contribuinte. Então, claramente, era inconstitucional. E nós não podemos partir da premissa de que os dois, em cada uma das turmas, os dois indicados pelos contribuintes sempre votem com os contribuintes e os indicados pelo poder público sempre votem pelo poder público. Se nós formos partir dessa premissa, é melhor nem ter julgamento. E os dados mostram que isso não é verdade. Em 2019, 94,7% dos julgamentos foram unânimes. Em 2020, 96,8% foram unânimes. Então, a unanimidade é a regra. A utilização do voto de qualidade é excepcional. Em 2019, 1,3% a favor do contribuinte e 4% a favor da Fazenda. Em 2020, muito semelhante, 1,3% a favor do contribuinte e 1,9% a favor da Fazenda. Então, além de ser um universo menor, dentro dos quase 97% em 2020, há uma proximidade de julgamentos do voto de qualidade que, entendo, deva ser mantido, deva ser preservado, mesmo com essa alteração que, repito, a meu ver, é uma opção do legislador. E o legislador pode optar. O anterior, pré-constituinte, pré-constituição, optou pelo voto de qualidade para a Fazenda, o atual optou pelo voto
de qualidade pelo contribuinte ou pelo desempate a favor do contribuinte. Então, não me parece aqui existir nenhuma inconstitucionalidade. Agora, presidente, eu peço todas as vênias ao eminente ministro Luiz Roberto Barroso, porque divirjo somente da questão da possibilidade da Fazenda, uma vez dado o ocorrido o empate e julgado a favor do contribuinte, a Fazenda, a partir de agora, ter a possibilidade de ir a juízo contra o contribuinte. Me parece que extinto o crédito, não há essa possibilidade. Continua sendo um órgão da Fazenda, um órgão estatal. Eu volto à premissa anterior de que não podemos entender que contribuinte volta com contribuinte, e Fazenda com Fazenda, e os números mostram exatamente isso, e nós estaríamos aqui, por decisão judicial, nós acabaremos criando uma obrigação para o próprio contribuinte. O contribuinte iria ser penalizado porque vai ter que contratar advogado, vai estar sendo processado, vai ter que se defender quando houve um julgamento pelos órgãos administrativos do Estado e ele, pelas regras do jogo, ele obteve a vitória a partir do, mesmo que seja a partir do voto de desempate. Então, presidente, em virtude disso, eu, aqui no caso, eu afasto as inconstitucionalidades formais, afasto a inconstitucionalidade material, declaro improcedente as ações diretas, mas paro por aqui. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Pede a palavra e eu concedo a sua excelência ao ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, o voto do eminente ministro Alexandre de Moraes está quase integralmente em sintonia com a posição divergente que eu havia manifestado no plenário virtual, salvo esse último ponto, que de fato é uma inovação, mas me pareceu relevante e por isso queria compartilhar com os eminentes colegas. No sistema anterior, nas deliberações do CARF, quando havia empate, quem realizava o desempate era o presidente das turmas, que era indicado pela Fazenda. Havendo o desempate do representante da Fazenda em favor da Fazenda, o contribuinte poderia ir a juízo, questionar o crédito tributário independentemente da decisão do CARF. Portanto, quando o CARF decidisse desfavoravelmente ao contribuinte, ele podia ir a juízo questionar a decisão do CARF. Agora, diante dessa lei, essa situação se inverte um pouco. Em lugar de o desempate ser feito pelo representante da Fazenda, o empate significa vitória do contribuinte. Então, me pareceu razoável e lógico que, simetricamente, também se permitisse à Fazenda questionar. O CARF é um conselho administrativo, como nós bem sabemos, já houve problemas muito sérios no âmbito do CARF, e não me pareceu desejável, do ponto de vista de justiça, tornar imutável ou insindicável pelo Poder Judiciário uma decisão do CARF dividida. Portanto, havendo empate no CARF, o ministro Alexandre e eu concordamos que a lei, na minha visão até acertadamente, havendo empate, a decisão é favorável ao contribuinte. Mas acho que o direito de ação que beneficiava o contribuinte quando a decisão lhe fosse desfavorável, deve se transferir para a Fazenda Pública quando a decisão lhe seja desfavorável. Me pareceu apenas uma situação simétrica, mas eu devo reconhecer que, embora ela me pareça intuitiva, é sim uma inovação que não está na lei. Mas o direito de ação é um direito constitucional, não preciso que a lei assegure o direito de a Fazenda questionar em juízo. Portanto, salvo engano, mas eu precisaria conferir, eu acho que não há uma vedação de que a Fazenda vá a juízo, era apenas um sentido lógico. Quando a decisão administrativa desconstituía o crédito tributário, a Fazenda se conformava. Mas agora
nós estamos diante de uma situação de empate. Por isso que eu fiz, digamos, esse acréscimo de uma oração final na minha decisão. Mas o meu julgamento, acompanhado pelo ministro Alexandre, é de improcedência do pedido. Portanto, a divergência diz apenas respeito à possibilidade de a Fazenda ir ou não a juízo questionar a decisão do CARF. Presidente, peço a palavra. Eu já vou lhe conceder a palavra, só apenas para, talvez até elucide também esse aspecto que Vossa Excelência quer indagar. Só é porque eu não me lembro desde o início. A lei, ela inibe o ingresso Não. em juízo? Não, na verdade, Eu posso... uma criação jurisprudencial por falta de interesse de agir, porque um órgão do Estado julgou, não é o Estado processando o Estado. A lei não fala nada sobre isso. Mas sempre se entendeu que a decisão do CARF desfavorável à Fazenda Era encerrava a questão, porque o próprio órgão administrativo já tinha decidido pela inexistência do crédito, então não haveria interesse de a Fazenda ir rediscutir algo que a própria administração já havia dito não existir. A novidade agora, entende bem, não é que houvesse uma regra proibindo, mas era uma situação lógica. Se o órgão administrativo, no âmbito da Fazenda, desconstitui o crédito, está encerrada a questão. Agora, com essa inovação de que o empate é favorável ao contribuinte, invertendo a lógica, tal como o contribuinte podia ir a juízo se a decisão lhe fosse desfavorável, aqui me pareceu razoável que a Fazenda pudesse ir a juízo. O ministro Ricardo Lewandowski gostaria de falar. Então, só um aspecto. Então, quando é desfavorável ao fisco, essa regra do interesse de agir não entra em cena. Interesse processual. Se o fisco perde, ele, teoricamente, não há questão da interesse de agir. Não, o interesse de agir, presidente, é porque quando o julgamento ocorre, quem julgou foi a Fazenda, um órgão da Fazenda. Como que a Fazenda vai processar a Fazenda? Esse é o interesse de agir. Independentemente do resultado, a Fazenda estaria entrando com uma ação contra a Fazenda. Agora, eu queria só fazer um esclarecimento. Eu retiro isso, né, porque acho que seria pesaroso ao contribuinte. Ele ganhou, agora que ele ganha, ele vai precisar contratar advogado. Mas, nos casos que o eminente ministro Luiz Roberto Barroso falou, por exemplo, casos de corrupção, o que não se pode é entrar em juízo para rediscutir o mérito. Mas, se comprovado um desvio de finalidade, corrupção, isso sempre é possível ingressar no judiciário. Não, mas desculpe, o ministro Lewandowski está tentando falar com todo direito. A minha posição não pressupõe corrupção. Eu apenas disse que é um órgão no qual já houve complicações no passado e que, portanto, a possibilidade de ir a juízo não deixa de ser um pouco uma garantia de integridade. Presidente, eu meditei bastante sobre esta posição do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, e realmente bastante criativa, e Sua Excelência procurou dar um equilíbrio entre as partes, o fisco de um lado e a Fazenda e o contribuinte de outro. No entanto, por outro lado, eu me dei conta e refleti sobre a questão e cheguei à conclusão que o CARF, como nós sabemos, integra a estrutura do Ministério da Fazenda. Portanto, quando o CARF se pronuncia, é o próprio Estado que se pronuncia e resolve uma questão. Então, se permitisse que a Fazenda ingressasse em juízo para desfazer uma decisão do CARF, que, no fundo, é do próprio fisco, eu penso que se aplicaria aquele velho brocardo jurídico, nemo potest venire contra factum próprio, né? Porque a Fazenda já decidiu, ela agiria de forma conflitante com a decisão dela própria, querendo rever o mérito em juízo. Nesse aspecto, eu também, assim como o ministro Alexandre de Moraes, entendo que, na questão de mérito, não se poderia mais discutir a questão em juízo. E há um outro aspecto que, a meu ver, data vênia, existe sim uma lei, que é justamente o Código Tributário Nacional, que no artigo 156, inciso 9, estabelece que extingue-se o crédito tributário a partir de uma decisão irrecorrível no âmbito administrativo. Está lá com todas as letras. Portanto,
Quando o contribuinte vence na esfera administrativa e contra essa decisão não cabe mais recurso, portanto, extingue-se o crédito tributário. Então, não há sentido do fisco depois reivindicar esse mesmo crédito tributário extinto, porque não teria nem mesmo uma base fática para reivindicar isto. De outro lado, eu penso que o ministro Barroso também tem razão num determinado aspecto, e eu entendo que o ministro Alexandre também lhe deu razão neste ponto, que, com relação ao mérito, a partir da decisão do CARF, no empate que favorece o contribuinte, me parece que não há mais nenhuma discussão judicial possível. No entanto, se houver um vício formal, não é? Eu penso que o vício formal ou qualquer outra nulidade, este vício, essa mácula, não pode ser subtraída ao exame do Poder Judiciário. Mas, quanto ao mérito, data venia, eu penso que a questão se encerra definitivamente, até por força do dispositivo do Código Tributário Nacional, ao qual eu fiz referência. Então, apenas isto, mas louvando, como sempre, esse brainstorm que o ministro Barroso e também os demais ministros nos ajudam a fazer sobre essas questões, enfim, tormentosas que são submetidas a nós, eu já adianto que, nesse aspecto, me manifestaria contrariamente a esta solução, até porque ela não foi colocada, enfim, nesta ação direta de constitucionalidade. Senhor presidente. Ministro Dias Toffoli, pois não, o senhor da palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, só para colaborar com os debates, sem antecipar posição, senhor presidente, a Corte já placitou a arbitragem, a mediação via arbitragem de solução de conflitos privados, e disse que a lei de arbitragem, a antiga lei de arbitragem, era constitucional. Evidentemente que, havendo algum tipo de vício de vontade, havendo algum tipo de coação, dolo, fraude no processo de julgamento da arbitragem, estará aberto o protocolo. Aliás, o protocolo está aberto sempre. A questão é de se conhecer ou não conhecer da ação, mas havendo fundamento, se conhecerá da ação. Nós tanto falamos, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, Ministério Público, Advocacia, Defensoria, servidores, imprensa, todos que nos acompanham, da necessidade dos meios alternativos de solução de controvérsias. E aqui é um meio, né, de solução de controvérsia reconhecido pelo próprio Estado legislador e pelo próprio Estado, que cobra o tributo. Trata-se de uma mediação no âmbito do poder público. Como você cobrar do particular que ele se joga nessa decisão administrativa, mas caso ele ganhe, ele vai estar sujeito ao judiciário, ele vai para o judiciário, é óbvio. Todas essas ações dos meios, né, melhores de solução de controvérsia, administrativos ou privados, para que nós não tenhamos mais no Brasil o judiciário que mais processos tem no mundo, 75 milhões de processos. E lembremos que a área tributária é a que mais tem processo hoje, pegando as execuções juntas, responde praticamente por 1/3 das ações. Ministra Rosa, bem mais do que ações trabalhistas. Vossa Excelência que vem deste importante ramo do judiciário que faz a justiça social. Vejam, se nós abrirmos a possibilidade da Fazenda executar quando o particular ganha a solução com a devida vênia da inteligente solução proposta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, mas entendendo que, na prática, ela inviabilizará esse meio alternativo de solução de controvérsia, porque a parte vai preferir o judiciário, obviamente.
E, obviamente, que aquilo que se aplica à arbitragem, ou seja, quando há coação, dolo ou fraude, e aqui no dolo, evidentemente, inclusa a corrupção, que, aliás, tem ocorrido, infelizmente, na arbitragem privada, e muitos casos estão desaguando no judiciário. É até curioso, ministra Carmen Lúcia, que hoje muitas grandes empresas estão fugindo da arbitragem porque o Poder Judiciário é muito mais correto, é muito mais decente do que alguns tribunais arbitrais que têm mostrado as suas fragilidades. Mas sempre a porta do judiciário estará aberta nas condições de prova de fraude, coação ou dolo. Então, eu também aqui me posicionando na mesma vertente apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes em seu voto vista, corroborado agora pelo ministro Ricardo Lewandowski, tendo em mente um comparativo com a lei de arbitragem placitada pelo Poder Judiciário brasileiro já há muitos anos. Aliás, daquela composição que a placitou, já se alterou toda a composição. Mas aqui também é um meio alternativo extremamente importante de soluções de controvérsias que, evidentemente, tem evitado de vir ao judiciário dezenas de milhares de casos para que sejam solucionados aqui. E vejam, senhor presidente, nos últimos 2, 3 anos, esta corte, mesmo existindo esse tribunal administrativo, jamais se furtou ou deixou de chegar aqui os grandes temas tributários. Veja que nesses últimos 2, 3 anos julgamos mais de 100 temas relacionados à matéria tributária. Nos últimos 2, 3 anos, mais de 100 casos, grandes casos de matéria que foram trazidas, seja em repercussão geral, seja no controle concentrado de constitucionalidade de leis federais, estaduais e distritais, que este tribunal se defrontou. Portanto, é necessário uma pacificação, sim, nessa área tributária. O Brasil é reconhecidamente um dos países de maior complexidade tributária. Isso implica num custo Brasil, e temos um tribunal administrativo que possa solucionar esses temas e colocando fim a dilemas extremamente importantes, nós estamos deixando a justiça para cuidar de grandes causas sem prejuízo, reitero, de havendo coação, fraude ou dolo, o tema ser trazido ao Poder Judiciário pela Fazenda Pública. Mas, de maneira rotineira ou ordinária, como uma solução de mérito, uma vez solucionado o mérito no tribunal, né, do CARF, assim como ocorre nas agências reguladoras. Nós também aqui, o Judiciário como um todo, não só o Supremo, mas nas agências reguladoras, o mérito é administrativo, de regulação. Quem somos nós para dizer se o medicamento é ou não possível de solucionar um problema? Ou seja, essas questões se resolvem no mérito e sempre estará o protocolo aberto para a teratologia, a coação, a fraude e o dolo. São esses 4 temas que importam para que o protocolo permita o conhecimento de uma ação pelo Poder Judiciário quando do julgamento de tribunais administrativos. E tribunais aqui, obviamente, digo entre aspas. Todos entenderam que são as agências reguladoras ou um tribunal administrativo como o CARF, um tribunal administrativo como o CAD, que regulam questões de mérito administrativo e solucionam problemas, evitando que se sobrecarregue o judiciário. Se tudo vai parar no judiciário, é por incompetência das outras instâncias decisórias. O que nós queremos é que as instâncias decisórias, políticas e administrativas funcionem e funcionem bem. E reitero, desculpe a repetição, havendo sempre fraude, coação ou dolo, e mesmo os casos de teratologia, aqueles casos absurdos, poderá o judiciário conhecer de uma ação e dela dar a solução mais adequada. Era essa observação, senhor presidente, que eu gostaria de fazer. Eu, antes de passar a palavra aos demais, o debate é sempre rico e, basicamente, o que está afirmando aqui é que pode ser rescindida a decisão do CARF nos mesmos casos em que cabe ação rescisória, colusão das partes, dolo, fraude,
Mutatis mutandis é a mesma coisa. Mas eu gostaria também de sanar uma falha minha e, antes de passar a palavra agora à Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, saudar a Sua Excelência, o nosso Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras. Na oportunidade, os advogados não estavam no nosso vídeo, aqui há advogados que são da nossa estima pela competência jurídica. Queria saudar o doutor Felipe Santos Corrêa, que está na videoconferência, doutor Heleno Taveira Torres, meu colega de academia, tributarista de renome, está na videoconferência, doutor Ricardo Soriano de Alencar, procurador-geral da Fazenda Nacional, que está aqui presente, doutor Paulo Mendes de Oliveira Thiago Vale, que está também presencialmente, doutor Gustavo do Amaral Martins, na nossa casa lá da UERJ, aqui presencialmente, doutor Renato de Oliveira Ramos, presencialmente também, doutor Alexandre Antônio Alckmin Teixeira, que está na videoconferência, doutor Tiago Conde Teixeira, doutor Fábio Palaretti Calcini, e a doutora Nina da Conceição Pencac, aqui presencialmente, doutor Ricardo Almeida Ribeiro da Silva, o videoconferência, mas também oriundo lá da nossa casa, da UERJ, doutora Maria Lídia de Melo Frone, presencialmente, e doutor Vitor Humberto da Silva Maisman, também agora por videoconferência. Então, saúdo a todos, que eu não fizera antes da apresentação dos senhores no vídeo, e do eminente Procurador-Geral da República, e passo imediatamente a palavra à Sua Excelência. Presidente. Muito obrigado, presidente. Desculpe interrompê-lo, e se Vossa Excelência me conceder, para um esclarecimento de fato, representando aqui abraço os municípios, o interesse do caso é muito grande, nós fizemos uma estatística, um levantamento recente... Deixa eu perguntar ao ministro Nunes Marques se antes do seu voto, concede a palavra ao advogado para o esclarecimento de matéria fática. De minha parte, não há problema, senhor presidente. Pois não, doutor Ricardo, então pode... Muito obrigado, Excelência. Nós fizemos, então, juntar justamente o efeito que vem sendo já colhido nos votos do CARF após essa inovação que se apresentou, justamente para verificar a formação, não só a formação de bancadas, mas um duelo de bancadas. Então, é verdade que o empate e o voto de qualidade, ele representa um percentual pequeno dos julgamentos. Mas se nós compararmos os valores que são julgados por unanimidade ou por maioria, são ínfimos. Os valores de bilionários, milionários, que realmente interessam ao poder econômico, eles vêm sendo julgados com voto de empate e agora a favor do contribuinte, cancelando, pela pura vontade dos contribuintes, somatórios, valores gigantescos. Os valores julgados por unanimidade não chegam a 7 milhões. E os valores agora, em 2020 e 2021, julgados por voto de qualidade a favor do contribuinte, pelo empate, já estão na casa do ticket médio, o valor médio dos lançamentos, de 120 milhões de reais. Nós fizemos juntar isso na última petição, no anexo 1, está lá bem demonstrado. Então, eu acho que um valor muito relevante que nós gostaríamos de trazer à consideração da Corte, mostrando primeiro o quê? Esse embate de bancadas, né, que já se verifica. A votação das súmulas do CARF de agosto do ano passado, também fizemos juntar isso nos nossos últimos memoriais. Levantamento recentíssimo com todo esse levantamento estatístico dos últimos meses, mostrando já a influência de como o CARF vai sendo capturado, já que o empate dá vontade pelo contribuinte, com esses valores. Então, lógico, se nós olharmos a totalidade de casos, excelências, a unanimidade ou a maioria acaba prevalecendo porque são valores que não importam tanto assim. Mas para os casos realmente relevantes para a arrecadação federal, nós já temos dados, matérias de fato que comprova e que o ministro Barroso intuiu é que exatamente nessas situações o CARF já não é mais um órgão administrativo. Por isso que a Fazenda não entra contra a Fazenda. O CARF, materialmente, substancialmente, ainda que esteja dentro da casca de um órgão administrativo federal, ele tem a sua vontade completamente formada por agentes privados. Não há agentes públicos que... Doutor Ricardo, eu não tenho o veso de cortar a palavra dos advogados, não tenho essa...
gosto de ouvi-los, temos aqui um tribunal que é bastante democrático nesse sentido, mas a questão fática central acho que já foi esclarecida por Vossa Senhoria na sua primeira fala. E nós temos outros advogados que também eu peço que se limitem à matéria fática, porque já começamos o julgamento, já tiveram a oportunidade, inclusive, de alegar essas matérias fáticas. Então, Sim, não vamos transformar aqui esse julgamento tributário num júri popular, né? Eu não gosto de cortar a palavra, mas acho que há uma liturgia que devemos cumprir e também a igualdade de armas, né, entre todos os litigantes. Então, aqui também... Tiago Conde, pelo Conselho Federal da OAB, Excelência. Doutor Fábio Calcini pediu a palavra, o doutor professor Heleno Torres Tavares Torres e o doutor Gustavo Martins. Então, Vossa Excelência... Tiago Conde, pelo Conselho Federal da OAB, Excelência. Matéria de fato? Sim, Excelência. Esses dados... Como se trata de matéria de fato, julgamento já iniciado, eu franqueio aos eminentes pares que entenderem que esteja havendo uma invasão de áreas não fáticas que possam interceder para poder votar. Excelência, não existe nenhum dado oficial demonstrado aqui todas as vezes pelo doutor Ricardo que esse julgamento foi distorcido ultimamente ou que houve maior ganho. Então, só isso que o Conselho Federal quer alertar em nome do Conselho Federal da OAB. Pois não. Professor Heleno Torres, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, senhora vice-presidente, ministra Rosa Weber, senhores ministros, é uma honra, basicamente, muito rápido, muito breve, apenas pontuar o seguinte. As emendas, o ministro Alexandre de Moraes, no seu brilhante voto, completo, observou realmente os diversos aspectos do processo legislativo. Porém, eu gostaria apenas de esclarecer que a emenda aglutinativa, ela pretendia aglutinar a emenda número 9 e número 162. A número 9 tratava de bônus de eficiência da Receita Federal e a número 162 tratava do voto de qualidade, sim, mas apenas limitado à multa. Ambas foram rejeitadas na comissão mista. Elas foram votadas e foram rejeitadas por não atendimento do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa é uma referência que eu gostaria de fazer para deixar claro que a aglutinativa veio depois e não eram matérias conjuntas. E um ponto só para complementar na questão fática, que é o seguinte: é importante que o tribunal se pronuncie sobre se esta lei é material ou formal, porque diversos contribuintes que tiveram votos de qualidade em decisões passadas pleiteiam judicialmente, há muitos casos, não é, o reconhecimento se essa lei é material em termos de aplicação ou é processual e poderia, então, se aplicar a casos anteriores. Isso é uma questão fática relevante. E hoje nós temos no CARF, abriram-se, então, dois tipos de procedimento. Nós temos casos com essa natureza de empate, que é no caso de créditos tributários, propriamente dito, de determinação do crédito tributário, e para todos os demais, continuará o voto de qualidade. Então, nós teríamos aí um problema fático de quebra da isonomia entre tratamento de contribuintes que se encontram em mesma situação, ambos sob a jurisdição do CARF, com tratamentos distintos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor professor Heleno Torres. Eu concedo a palavra agora ao doutor Gustavo Martins, pediu a palavra. Senhores ministros, apenas a questão de fato trazida aqui antes, para além de que o crédito tributário aqui é federal e não municipal, lembrar que o CARF, desde o início da pandemia, ele não julga as ações de maior valor. Então, as ações que são julgadas são de menores valores. Estou aqui com uma tabela extraída do site do CARF e que se vê que em 2017 o total de processos julgados por voto de qualidade correspondiam a 7,2%. Em 2018, a 6,8%. Em 2019, 5,3%. Em 2020, se nós somarmos os votos de qualidade com os votos pelo critério do empate, dá 2,1%. Em 2021, somando também votos de qualidade e empate, dá 4,4%. Ou seja, se formos extrair apenas do critério quantitativo, é possível se tirar o insight de que o fim do voto de qualidade
favoreceu o convencimento, as decisões por maioria e as decisões por unanimidade no CARF. Então, a prognose do apocalipse não foi confirmada. Esse é o dado oficial do site do CARF. É apenas esse esclarecimento de fato para contrapor o esclarecimento já antes trazido. Muito obrigado a todos os advogados que intervieram. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, para o voto. Muito obrigado, senhor presidente. A quem eu cumprimento as senhoras ministras, os senhores ministros, Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da Fazenda Nacional, doutor Ricardo Soriano, doutora Carmen Lília, secretária da sessão, aos advogados que participam presencial e virtualmente dessa sessão. Primeiramente, parabenizar Vossa Excelência pelo acerto da aplicação escorreita do inciso 10 do artigo 7º de 1906. Eu que venho da classe dos advogados, a lei permite, sim, esclarecimento sobre fatos e documentos, mas a intervenção há de ser sumária. Então, parabenizo Vossa Excelência pelas ponderações feitas. Senhor presidente, a matéria, a cada minuto que se passa, se torna mais complexa. Eu vou tentar começar do início para o final, falando primeiramente das minhas dúvidas em relação à solução trazida pelo ministro Roberto Barroso. Essa discussão, ela pode, eventualmente, ou não, gerar novos problemas, né? O primeiro, como já foi dito, há uma principiologia processual que diz respeito à ausência do interesse de agir. E bem lembrado pelo ministro Lewandowski, né? Venire contra factum proprium, ou seja, essa é a base da não violação ao princípio da boa-fé objetiva. E eu acresço a outra possibilidade, na eventualidade da tese se sagrar vencedora, ministro Barroso, se cercar das cautelas necessárias para evitar uma abertura da possibilidade de que a União possa vir a recorrer, inclusive, de outras decisões que não guardam similitude com essa em relação ao voto de Minerva, né? Teríamos que delimitar, e Vossa Excelência já fez um esclarecimento na sessão de hoje, já tentando fazer um distinguish dessa situação em relação às demais, ou seja, não haveria uma maioria e a possibilidade de recurso seria em relação apenas ao voto de Minerva. Mas são as dúvidas que me tomaram, além da chega feita em relação ao próprio artigo 156 do Código Tributário Nacional. Bom, como se isso não bastasse, o ministro Alexandre de Moraes, eu senti, levantou uma questão bastante sensível em relação à pertinência temática. Bom, Sua Excelência lembrou que o tribunal vem, de certa forma, aplicando o cartesianamente da jurisprudência de uma determinada forma, e que, acaso enveredássemos seguindo o voto divergente, nós teríamos uma flexibilização dessa jurisprudência, até porque essa matéria realmente não foi discutida em profundidade, mas Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, alertou para um detalhe: nós precisaríamos, a partir dessa flexibilização, tratar dos limites, né, de qual é a margem dessa pertinência temática. E eu vou um pouco além, talvez fosse o caso, na eventualidade dessa tese se sagrar vencedora, de criarmos balizas objetivas para evitarmos judicializações em relação a esse tema. Ou seja, estamos aqui, por enquanto, dizendo que é possível, sim, mas ainda não delimitamos se em relação ao assunto, se em relação à especificidade da matéria, e poderíamos aqui deixar margem a discussões que podem gerar uma maior judicialização. Então, diante dessas ponderações de hoje, e principalmente também as trazidas da tribuna, que dão uma roupagem do realismo jurídico, ou seja, do resultado, ou o que o resultado desse julgamento pode provocar, e não podemos deixar isso também à margem da nossa análise, eu pedindo respeitosamente venha, mesmo diante dos debates, eu peço vista, senhor presidente, mas também já indico que não demoro a retornar com o voto vista. Obrigado. Pede a palavra o ministro. Vossa Excelência pediu a palavra? Não pedi, mas almejaria, depois que Vossa Excelência pronunciar meu voto. Eu votarei nesta sentada. Pois é, que como eu vi Vossa Excelência
ajeitando o microfone, entendi que você queria usar a palavra. Vossa Excelência estava concedendo a palavra para o voto, presidente. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e quero pedir licença à Sua Excelência, o eminente ministro Nunes Marques. A regra de diversa natureza sempre recomenda que se aguarde a restituição da vista. Nada obstante, esse efeito tem sido tratado já de algum tempo, o voto, inclusive, é de colega ministro que se aposentou e esteve no plenário virtual, retorna aqui. Eu mesmo já o examinei uma ou duas vezes e ele novamente é pautado nessa sessão. Portanto, como esse tema, na minha compreensão, já se coloca maduro, sem embargo, evidentemente, de considerar, como sempre consideramos, o resultado de voto vista, eu quero pedir licença, senhor presidente, eis que na hora da votação seria eu o próximo a votar, eu quero pedir licença à Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, e adiantar o voto que já de algum tempo amadureceu na compreensão racional e sistemática que tenho desta matéria e, portanto, se Vossa Excelência me permitir, presidente, e os demais pares e também o eminente ministro Nunes Marques, eu prosseguiria com um voto que será bastante sintético. O voto tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. O voto que trago, senhor presidente, é objeto de declaração que irei juntar aos autos e nele explicito o sentido e o alcance que está subjacente a estas três ações diretas de inconstitucionalidade, a 6399, 6403 e 6415, que, como hoje bem se explicitou, foram ajuizadas em face do artigo 28 da Lei 13.988, de 14 de abril de 2020, que acrescentou o artigo 19E, a Lei 10.522, para estabelecer a não aplicação do voto de qualidade em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação da exigência do crédito tributário, à luz do que incidia como decorrência da normativa pertinente no âmbito do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Pois bem, senhor presidente, nesta declaração de voto, creio que poderia ser desnecessário, mas eu estou também subscrevendo a crítica que se faz, e já de algum tempo, e assentado em inúmeros julgamentos desse Supremo Tribunal Federal, sobre o uso hipertrofiado desse instrumento excepcional, que de excepcional, quiçá, mais não tem excepcionalidade alguma, que é a medida provisória. Todos nós que acompanhamos o debate constitucional, o surgimento da teoria e da prática acerca dessa figura, bem, acompanham o que aqui se passou. E é por isso, senhor presidente, uma das razões também pelas quais estou adiantando o voto, é que me tornei, neste plenário, relator precisamente da ação direta de constitucionalidade 5127, da relatoria originária da ministra Rosa Weber. Aliás, me tornei relator, mas a dissonância com a relatora era, a rigor, bastante cirúrgica e pontual, porque, substancialmente, tanto o meu voto quanto o voto da eminente ministra Rosa Weber destacavam que ordinarizar as medidas provisórias corresponde a deturpar o processo legislativo. Naquele caso, aliás, já referido nesta sentada, pelo voto vista que vem de trazer o eminente ministro Alexandre de Moraes, assentou-se precisamente o seguinte: viola a Constituição da República, notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo, a prática da inserção mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória. E lá, de fato,
o que foi inserido era bem mais do que um objeto estranho, e o caso concreto já foi mencionado na sessão de hoje. Porém, parece-me estarmos diante de uma circunstância distinta aqui. Em primeiro lugar, porque o procedimento de conversão em lei da medida provisória tem no processo legislativo de conversão um instrumento de sua realização. E como escreveu o professor doutor Clemerson Merlin Cleve, ilustre constitucionalista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e da Unibrasil, o Poder Legislativo pode aprovar emendas à medida provisória, sejam elas aditivas, modificativas ou supressivas. Portanto, é preciso ter presente a temperança nesta compreensão para que não se vá de um extremo ao outro quando são estabelecidos os limites que aqui, em numerosos casos, foram estabelecidos diante de ausência de pertinência temática. Porém, a premissa é de que ao Poder Legislativo é cabível não apenas o controle de edição da medida provisória, mas também a modificação do seu texto normativo. Isso, bem sopesado, creio que cabe dentro do conceito de democracia constitucional, como explicitada pelo professor Miguel Gualano de Godoy, quando estuda o pensamento de Carlos Santiago Nino e Roberto Gargarella, precisamente para colocar em realce as condutas reguladoras da vida dos cidadãos, definidas pelo povo e por seus representantes, por meio de um processo específico de discussão, amadurecimento de posições e decisão. Pois bem, a medida provisória, quando guardar pertinência temática no plano das suas alterações, não me parece fugir desse quadrante da democracia constitucional. E é claro que nem de longe se exige que a alteração e a medida provisória tenham temas idênticos. No caso, parece-me que há mais do que mera afinidade de propósitos abstratos ou abstraídos da exposição de motivos da medida provisória, que trata da redução da litigiosidade tributária. Por isso, a declaração de voto que profiro, senhor presidente, reconhece o que se alegou aqui, que é o distinguish do que estamos a julgar com o que já julgamos em relação à moldura das ações diretas de inconstitucionalidade 5127 e 4029. Trata-se, na hipótese, de uma autêntica e legítima opção legislativa em relação à qual, em meu modo de ver, recomenda a este Supremo Tribunal Federal o exercício de autocontenção, quer consideremos producente ou contraproducente, eficiente ou ineficiente, com toda a vênia da compreensão em sentido inverso, que decorra essa adjetivação desta opção, mas há uma opção legislativa e, assim, portanto, compreendo. Portanto, eu estou acompanhando a superação de todos os vícios suscitados que concernem a alegada inconstitucionalidade formal, adentro ao exame do mérito das três demandas. Reconheço tratar-se de uma legítima opção legislativa esta fixação da regra de desempate favorável ao contribuinte jurisdicionado. E, por derradeiro, no ponto do que observo ser uma dissonância entre os votos dos eminentes ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, eu, desde logo, antecipo neste voto que estou a proferir também meu pedido de vênia ao ilustre ministro Luiz Roberto Barroso, eis que entendo a ressalva que propõe, no meu modo de ver, inconciliável com o atual sistema de direito processual, uma vez manifesta a ausência de interesse processual da União para aforar a ação nessas hipóteses contra quem quer que seja. E, ademais,
Se não houvesse esse argumento teórico, parece-me haver um argumento prático, que o que se almeja a rigor é a redução da macro-litigiosidade fiscal e o outro caminho parece-me traduzir-se em maior litigiosidade. Por isso, senhor presidente, pedindo mais uma vez vênia ao eminente ministro Vistor, eu estou acompanhando integralmente o voto de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. É como voto. Eu pergunto pela ordem, já que os colegas têm a liberdade nesse sentido. Ministra Rosa Weber aguarda a vista do ministro Nunes Marques. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e todos os presentes. Eu vou aguardar o voto vista do ministro Nunes Marques, mas só queria lembrar, em função da referência do ministro Edson Fachin, a ADI 5127, que, tal como Sua Excelência, eu também compreendi, configurada naquele caso, a hipótese de contrabando legislativo. A nossa divergência, que me levou, na condição de relatora, a perder a redação do acordo, o ministro Edson Fachin ficou como redator do acordo, foi justamente o fecho. Eu entendia procedente o pedido e prevaleceu no plenário, apenas comigo vencida, a ideia do juízo de improcedência, né, para que a tese valesse para o futuro, mas não naquele caso que estávamos a examinar. É isso, senhor presidente. Eu aguardo o voto vista do ministro Nunes Marques e agradeço a Vossa Excelência pela palavra. Eu não vejo no plenário virtual o ministro Dias Toffoli. Agora sim. Ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência aguarda a vista do ministro? Sim, presidente, aguardo o voto vista. Muito obrigado. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral, senhores advogados, eu vou pedir vênia, se me permitir, o ministro Nunes Marques, sem embargo de não se encerrar aqui integralmente o julgamento, claro, com a vista e, portanto, com a possibilidade de manifestação ulterior. Como eu tenho voto escrito de que farei juntada e como os debates que foram apresentados, desde a primeira apresentação do voto do relator ministro Marco Aurélio, na sequência do voto do ministro Luiz Roberto Barroso e hoje das manifestações que se seguiram a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes, eu gostaria de deixar registrado o meu voto nessa sentada. Como diz, farei juntada de voto, presidente, mas tenho a convicção de que o que se põe nessa ação, especialmente sobre, primeiro, a inconstitucionalidade formal, se teria havido inconsistência ou invalidade na tramitação do projeto de lei de conversão da medida provisória para o que veio a se tornar a lei modificativa, portanto, do artigo 28 da Lei 10.522, com a introdução do artigo 19e daquela lei, que não me pareceu comprovada nenhuma situação, quer de haver ausência do parecer da comissão, que já foi demonstrado nos votos antecedentes, que aconteceu, que foi apresentado devidamente nos termos, portanto, do devido processo legislativo. Também considerei que, como também hoje foi enfatizado, houve o cumprimento da pertinência temática, que o ministro, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, nessa sentada, enfatizou, e o que considera o ministro Alexandre aqui, o que nós chamamos aqui de pertinência temática é se o tema é o mesmo e se a sua exposição guarda coerência e pertinência com aquilo que foi originariamente estabelecido na medida provisória. Portanto, estamos falando de tema, não de ponto, não de item, não de questão. E estamos falando se pertine à matéria apresentada constante da medida provisória, o que aqui me parece devidamente cumprido. Portanto, eu afasto inconstitucionalidade formal por qualquer dos itens
realçados nas petições iniciais das 3 ações. E também, presidente, considero que o legislador fez uma escolha legítima no sentido de alterar aquilo que se tinha originariamente, impedindo que houvesse o chamado voto de qualidade. Com este impedimento, fez uma escolha legislativa de tornar o resultado, neste caso de empate, pró-contribuinte. O ministro Ricardo Lewandowski lembrou hoje exatamente que, neste caso, teria extinção, pelo que eu não avanço com todas as vênias e entendendo perfeitamente a preocupação e a legitimidade do que foi posto pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, mas eu, afastando as alegações de inconstitucionalidade formal ou material, estou julgando também improcedente a ação, mas restringo-me rigorosamente a esta declaração ou ao reconhecimento, portanto, da constitucionalidade, sem me adiantar naquilo que foi proposto pelo ministro Luiz Roberto Barroso, a quem peço vênia, no sentido de que isto teria que ficar constante como uma autorização, o que não significa, como também aqui já foi enfatizado, que nos casos específicos que a legislação prevê a possibilidade de questionamento judicial, possa ter de acontecer em casos específicos, não na forma proposta, até porque isto não foi objeto do pedido. E senhor, portanto, né? Sim, não porque o ministro Barroso propunha exatamente esta parte correspondente, e hoje ele esclareceu exatamente no sentido que aqui também faço. Porém, eu estou julgando improcedente, votando no sentido da improcedência, sem avançar na questão que ele, então, propõe. Apenas isso, e estou seguindo na linha do que foi hoje objeto do voto do ministro Alexandre de Moraes e também agora do ministro Edson Fachin. Mais uma vez, pedindo vênia ao ministro Nunes Marques por ter antecipado, mas, como a sequência já vem pela terceira assentada, é que, neste caso, preferi deixar assentado o meu voto, claro, sem embargo de alguma retificação, na sequência dos julgamentos. Eu indago genericamente se algum outro colega... Presidente, na sequência seria eu, depois da ministra Carmen, é isto? Seria Vossa Excelência. Eu queria dizer a Vossa Excelência, aos eminentes pares, que a praxe e mesmo a cortesia judiciária indicam que, quando um colega pede vista, os demais aguardam. Acho que isso é de bom alvitre, é importante, até para que a Corte possa se abeberar de novos argumentos. Mas, neste caso concreto, senhor presidente, a minha primeira intervenção, de certa maneira, trouxe implícita a minha posição. No momento em que eu me manifestei pela irrecorribilidade por parte da Fazenda ou por parte do fisco, quando há a situação de empate em favor do contribuinte, por via de consequência lógica e até jurídica, eu estaria placitando ou estaria concluindo pela inexistência de inconstitucionalidade formal e material desse dispositivo legal que está sendo atacada nesta ação direta de inconstitucionalidade. Então, senhor presidente, pedindo a máxima vênia e considerando que eu, de certa maneira, já adiantei o meu voto, e tendo em conta a importância da matéria e que realmente é preciso resolver essa questão, que cria uma perplexidade muito grande no seio dos contribuintes e por parte da própria Fazenda, eu ousaria, então, pedindo escusas ao eminente ministro Nunes Marques, sem prejuízo de, eventualmente, alterar o meu ponto de vista, quando Sua Excelência trouxer o seu voto, como sempre, abalizado, eu peço para adiantar meu voto, que será extremamente singelo. Do ponto de vista da inconstitucionalidade formal, eu acompanho os argumentos que já foram expendidos, tanto pelo ministro Barroso, agora como o ministro Alexandre de Moraes, e o ministro Fachin. Apenas faço um adendo que creio que não foi ferido esse aspecto, no sentido de que não colhe o argumento de afronta ao artigo 62, parágrafo 9 da Constituição, que trata da emenda aglutinativa, que teria incluído um dispositivo posteriormente à prolação de parecer pela comissão mista. A apresentação, o trâmite e a avaliação de emendas, inclusive as aglutinativas, são, como nós sabemos, matérias regimentais das casas legislativas. Por exemplo, o artigo 122 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
E nós temos aqui uma remansosa jurisprudência, senhor presidente, no sentido de que não se pronuncia a inconstitucionalidade formal de uma lei quando, para isto, a Corte dependa de uma incursão em matéria de caráter de natureza interna corporis. Eu cito várias decisões nesse sentido, a de 4.357, relator ministro Aires Brito, redator para o acórdão ministro Luiz Fux, e a DC número 3, de relatoria do ministro Nelson Jobim. Quanto à inconstitucionalidade material, eu também a afasto com diversos argumentos, mas eu trago à colação e vou ler um pequeno trecho de um belo artigo, a meu ver, substancioso artigo, do professor Fernando Facuri Scaffi, que é professor titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e este artigo foi publicado na revista Dialética de Direito Tributário, intitulado Indúbio pró contribuinte e o voto de qualidade nos julgamentos administrativos tributários. Eu transcrevo um trecho bastante alentado deste argumento, deste artigo, e eu permito-me apenas ventilar o último parágrafo que trago aqui transcrito. Diz o professor Fernando Facuri Scaffi, em síntese, depois de uma argumentação muito sólida, havendo empate nos processos administrativos fiscais, considera-se que a administração pública não conseguiu comprovar, acima de qualquer dúvida razoável, a conduta irregular do contribuinte, o que levaria à sua validação. Ou seja, termina o professor, indúbio pró constituinte. Este brocardo, este princípio, foi acolhido pelo legislador, acolhido pelas duas casas legislativas, foi sancionado esse dispositivo pelo presidente da República, portanto, é a vontade da própria administração pública, do próprio Estado, em prestigiar a dúvida, no caso, em favor do contribuinte. Então, senhor presidente, pedindo mais uma vez muitas escusas ao eminente ministro Cássio Nunes, eu peço vênia para pronunciar meu voto, que coincide integralmente com o voto do ministro Alexandre de Moraes, e peço vênia aos demais ministros que se pronunciaram em sentido contrário. Mais algum eminente? Presidente, se eu fazer um registro, eu também vou aguardar o pedido de vista do... Que eu vou já dar um intervalo. Como? Não, é porque aí eu daria intervalo. Exatamente. Não vou votar, só vou fazer uma pontuação. Acho que devo aguardar o pedido de vista. E nós vimos também que a matéria é complexa e exige algum tipo de reflexão. Vimos também as boas contribuições que trouxeram as intervenções dos advogados, mas eu tinha já pontuado, estava convicto na linha do que veio apontar o voto do ministro Alexandre de Moraes, que não haveria inconstitucionalidade formal, né? Sempre me parece que a posição prevalente, o ministro Fachin chamou a atenção para seu voto nessa matéria, é de que aqui nós estamos falando de algum tipo de pertinência temática, mas não significa que tenha que se tratar de uma alteração pontual daquele texto, mas é apenas uma agregação, para não permitir que saiam a usar a iniciativa da medida provisória para alterar outras questões. De modo que me parece que aqui Sua Excelência obrou bem e pacificou o tema. Me parece que já há pronunciamentos nesse sentido, né, um número suficiente, e acho que a matéria é importante que se pacifique, até mesmo para orientar as ações do Congresso Nacional, né, e dar algum tipo de segurança jurídica. Eu confesso também que, inicialmente, fiquei sensibilizado com a abordagem trazida no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, embora também tenha escutado da própria defesa da Procuradoria da Fazenda, da valorosa defesa da Procuradoria da Fazenda, que isto levaria a uma imensa
judicialização, ou pelo menos um grande número de casos, e, claro, que quebrantava também, poderia quebrantar, tecnicamente, aquele espírito que norteia a temática, uma vez que se considera-se acolhido o recurso do contribuinte, pelos critérios que a lei estabeleceu, que o crédito tributário estaria extinto. Mas Sua Excelência, como só ia acontecer, trouxe uma abordagem bastante rica, invocando, inclusive, a necessidade de paridade de armas. Hoje, tendo a refletir e esperando os argumentos que, certamente, ricos que o ministro Cássio trará, eu tendo a me encaminhar pela improcedência da ação. Até porque me parece que nós temos que incentivar e dar consistência a esse processo decisório. Né? O ministro Lewandowski usou uma expressão que é muito presente no direito alemão, em nome da segurança jurídica, e usa-se mesmo em latim também, que é o venire contra factum proprium, né? Chamando atenção para essa questão. Este é um órgão do Estado, é organizado pelo Estado, né? Portanto, integra a estrutura do Estado e, portanto... Vossa Excelência me permite? Por favor. Me causou uma certa estranheza o argumento que foi trazido da tribuna no sentido de dizer que o CARF não seria propriamente um órgão estatal, tendo em conta o fato de ser integrado por contribuintes. Mas, se nós levarmos esse raciocínio às últimas consequências, o Tribunal do Júri também não seria um órgão do Estado, mas ele inteiramente integrado por cidadãos. E temos hoje, no âmbito da Previdência Social, no âmbito da gestão administrativa em geral, a participação do próprio cidadão, as consultas públicas, em suma, temos inúmeros exemplos, portanto, Vossa Excelência tem razão, não se tira a característica de estatal por conta desta participação, né, de pessoas que recebem uma delegação específica. De modo que me parece que o debate é bastante rico e vai para além de aspectos que, de fato, nós estamos ferindo nesse momento. Na medida em que essa situação se consolida e que se dá mais credibilidade àquilo que o Estado decide, e os números trazidos pelo relator impressionam quando fala que há unanimidade numa boa parte, na maioria das decisões, o que se mostra que que o órgão acaba decidindo por consenso, na maioria dos casos. Mas a evolução que se faz é no sentido mesmo, e a medida provisória, que deu asa à medida provisória, foi a implantação de um modelo de transação. Portanto, a ideia de se poder fazer um acordo entre a Fazenda, não é, e o contribuinte, não é? O que tem sido incentivado pelo Judiciário. O ministro Toffoli lembrou até mesmo da arbitragem. O professor Heleno, que atuou agora e fez uma intervenção muito útil, participou recentemente, eu me lembro, em Portugal, de um seminário discutindo a questão da arbitragem em matéria tributária, porque Portugal hoje tem um setor muito avançado nessa seara, portanto, civilizando essa relação e distensionando essa relação entre contribuinte e o próprio Estado. De modo que eu gostaria de fazer só essas pontuações, mas aguardo o voto vista do eminente ministro Nunes Marques. Então, eu proclamo o resultado parcial. Após o voto do ministro Marco Aurélio, relator, que julgar procedente pedido formulado na ação direta, do voto do ministro Roberto Barroso, que julgava improcedente... Desculpe, presidente. O ministro Marco Aurélio julgava procedente no aspecto formal, mas depois julgava improcedente se vencido na questão formal, ele julgava... O que consta aqui, assim, após o voto do ministro Marco Aurélio, que julgava procedente pedido formulado,
formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal do artigo 28, por meio do qual inserido o artigo 19 na lei, pediu vista dos autos municipais. Mas o ministro Marco Aurélio votou por eventualidade, ele disse... Ele votou... Se vencido... Considero formalmente inconstitucional. Porém, se vencido, considero materialmente constitucional. Constitucional. Então, vou retificar aqui da forma como está. Então, após o voto do ministro Marco Aurélio, que julgar procedente pedido formulário na ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal do artigo 28, mas se vencido, julgava a improcedência no que foi, nessa parte do mérito, acompanhado pelo ministro Roberto Barroso, Alexandre Moraes, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin, pediu vista dos autos do ministro Nunes Marques e aguardarão os ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Só para deixar claro, a minha posição e a do ministro Alexandre só na fixação totalmente da tese. Coincidente quanto à improcedência. Apenas na minha tese eu acrescentei essa observação de que a Fazenda poderia questionar. Se não prevalecer, eu retiro da tese. Retiro da tese, exato. No final do julgamento, eu poderia ter vencido na tese, mas Vossa Excelência pode... O ministro Alexandre está com saudade dos habeas corpus que ele relatava na primeira turma. Aí ele quer ficar como relator, mas Vossa Excelência até caiu de parte mínima. Ficaria com o relator. Eu era o redator natural do ministro Marco Aurélio. De qualquer maneira, ficaria com Vossa Excelência. Então, com essa nova formulação da conclusão do julgamento, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos, quando então reiniciaremos um outro feito da pauta.